Oi, meus amigos, dando continuidade ao vídeo anterior, vou contar para você a história do Paraguai e por que eu me encantei tanto ao ponto de eu mudar toda a minha rota de viagem e ir querer conhecer apenas o Paraguai. Fica até o final que você vai se surpreender com a história do Paraguai. Você está assistindo a esse vídeo uma semana depois que eu comecei a fazer o macarrão, mas eu continuo fazendo macarrão. Estou só dando continuidade ao vídeo e a cozinha não para, né? A história do Paraguai começa com a sua colonização espanhola no século XVI. Mas só em 1811 o Paraguai teve a sua independência. Mas essa independência o tornou um país isolado de todos. E o que aconteceu? Por questões territoriais, houve uma guerra muito sangrenta, com muito sofrimento para o povo paraguaio. O Paraguai entrou em guerra com a Tríplice Aliança. E a Tríplice Aliança, ela se constitui em Brasil, Argentina e Uruguai. Nessa guerra entre Paraguai e a Tríplice Aliança, o Paraguai saiu perdendo. E houve muito massacre, muito sofrimento, onde a maioria dos seus homens tiveram suas vidas ceifadas. Uma guerra que durou 6 anos. Quando a guerra finalizou e voltaram ali poucos homens para suas casas, quem ficou foram as mulheres. As mulheres ficaram em casa enquanto seus maridos foram para a guerra. E aí a guerra finalizou e o que aconteceu? As mulheres tiveram que tomar a frente de tudo, porque não tinha homens, né? E aí as mulheres tiveram que movimentar a economia, tiveram que assumir todas as tarefas agrícolas, comerciais, administrativas. Elas se tornaram ali o esteio da nação. Então, o Paraguai, ele foi reconstruído por causa das mulheres paraguaias. Mas aí dando um salto na história, depois de tudo isso, entrou ali um governante que era ditador, né? E esse ditador, ele tornou o Paraguai um país muito miserável, muito difícil. E para piorar a situação, houve uma outra guerra entre 1932 a 1935, uma guerra ali também muito difícil para o Paraguai contra a Bolívia. Mas no final do século 20, o Paraguai foi redemocratizado. E aí, eles tiveram ali o suspiro de alívio, onde a população, o povo paraguaio conseguiu reconstruir-se. E com essa redemocratização, o Paraguai começou a reestruturar a sua economia. Então, o Paraguai, ele sempre foi um país que sofreu muito preconceito, muito julgamento, por ser realmente um país muito pobre, devido a toda a sua história, todo esse contexto que eu te contei. Sabe, sai de uma guerra, entra para uma ditadura, depois entra numa guerra de novo. Então o Paraguai foi um país assim muito sofrido, e esse sofrimento gerou assim entre os seus vizinhos um preconceito muito grande em relação à sua história, em relação ao contexto que eles viveram ali por tanto tempo, com uma economia péssima, com uma economia difícil, com um povo sofrido, né? Mas eles conseguiram virar esse jogo. Hoje, o Paraguai, ele é um país livre, onde as pessoas são muito fortes, são pessoas conservadoras, elas valorizam e respeitam muito o seu contexto histórico. Então, assim, o Paraguai, ele tem muito a nos ensinar como país, como força, como luta. O povo ali, eles são muito receptivos, eles são amorosos. E eu tô falando isso porque eu fiz um estudo. Tem muito tempo que eu tenho estudado o Paraguai. E eu tenho percebido e tenho ouvido esse relato. E agora eu quero presencialmente, pessoalmente, conhecer e tirar a prova, tudo isso. E você vai me acompanhar nessa jornada e vai tirar essa prova comigo. O Paraguai hoje é um país que está em expansão, ele está em crescimento, assim, ó, voando. Mas o que acontece com nós brasileiros? Nós brasileiros, nós temos um defeito muito feio, que é a questão do preconceito e do julgamento, né? Isso eu falo no modo geral, o ser humano, sim, mas o brasileiro tem isso muito forte, né? E aí, as pessoas saem
do Brasil, né, vão lá conhecer as cataratas e fazem ali a travessia e vai para o Paraguai, na cidade del Oeste, para comprar. Porque a cidade del Oeste, uma cidade fronteiriça, né, e ali as pessoas vão, compram suas coisas e voltam para o país. Não tem o trabalho de nem conhecer a cidade. Ela só fica naquele miolinho da divisa ali. Elas não têm o trabalho de falar assim, deixa eu conhecer a cidade. Não. E aí, a partir daquele olhar, ela começa a julgar todo um país, né? E eles esquecem que existe lá pra dentro existe uma vida, uma realidade, uma cultura, e ficam ali com a mente ali só daquela experiência de, entre aspas, camelô, né? Vai lá, compra as muamba, compra as coisas e volta pro Brasil e acha que o Paraguai, e fica com esse preconceito, com esse julgamento, ai, Paraguai, ai, aquela confusão, aquele tanto de gente, ai, não sei o que, eu fui roubada lá na Cidade do Oeste, eu fui assaltada, não sei o que, e fica com essa visão limitada, achando que o povo é só aquele, achando que a cultura é só aquela, e não se abre para explorar e conhecer muito além daquilo que eles têm como experiência ali na divisa com o Brasil. E é isso que eu quero fazer. Eu quero romper esse conceito, eu quero romper essa opinião e esses preconceitos que eu ouço, né? Nunca tive na Cidade do Leste, eu vou estar lá, porque eu não quero comprar esse ponto de vista, né? Então, assim, eu creio que eu vou me surpreender muito, e você que vai me acompanhar aí também vai se surpreender demais com o que o Paraguai tem a oferecer, tá? E aí eu quero saber de você, me comenta aqui pra mim se você sabia dessa história do Paraguai, se você conhecia esse povo, essa história mais a fundo, e se você conhecia ou não, me diga aqui o que você achou interessante nessa história, me conta aqui nos comentários pra eu saber. E aí, bora junto nessa jornada? Aproveite para se inscrever no canal, dá uma curtida aí para me ajudar, compartilha aí com quem gosta de viagem, até mesmo para conhecer o Paraguai. Bora? Te espero!